a escola sai do nosso jeito de organizar a vida, a gente vai se dando conta do quão fundamental é o lugar que a gente deixou para as escolas na nossa organização social, né? Ela é... eu me lembrei muito da minha experiência de, sei lá, 20 anos atrás, matricular os meus filhos pequenos na escola. E o alívio que foi para mim essa experiência, que era como a cena conversava comigo, para mim, com a cena de parar de amamentar, de nossa, eu posso chegar atrasada em casa, ninguém vai passar fome porque eu cheguei atrasada, né? Nossa, meu filho está na escola, ele está amparado, ele está bem cuidado, se precisarem vão me ligar, mas eu não preciso ficar com ele na minha cabeça o tempo todo, né? E a ausência dessa divisão de espaço, além de acusar a fragmentação da nossa rede, ela coloca a presença como algo muito, muito aumentado, dos filhos para a gente, e vamos lá, da gente para os filhos também, né? E aí a tensão começa a aumentar. O que eu acho que é importante para a gente entender como cuida das crianças nessa cena é que a gente cuida junto deles enquanto cuida da gente, né? Então a gente não precisa... Alguém falou? Não. A gente não precisa cumprir todas essas ordens que vêm do ideal para assediar o nosso cotidiano bagunçado dentro de casa, né? E que faça a rotina, alimentação saudável, exercício, brinque com as crianças, trabalhe menos, trabalhe mais, defenda o seu emprego, porque elas começam a ser todas ordens que vão se contradizendo, porque inclusive o dia tem 24 horas e parte dele é bom que a gente durma, né? E elas vão fazendo para a gente um efeito de desorganizar. Então, agora que a gente vai passando por esse tempo, acho que vamos inaugurando uma segunda ou terceira fase de quarentena, acho que é um bom momento de reavaliar, de pensar o que deu certo até aqui, o que não está dando certo, o quanto que dá para a gente apostar que as crianças vão se virar com o tanto de escola que tem, o quanto que da parte que a criança fica na escola dá para a gente não estar junto, né? Quanto mais velha a criança, mais fácil a gente não estar junto e deixar ela se encarregar dessa tarefa. E o quanto dá para conversar com isso que a gente foi achando que é o ideal, que inclui o que a gente acha que é o ideal de escola, que não vai ser do mesmo jeito, que não é, que talvez os conteúdos que a gente não tem acesso agora não sejam a perda que a gente tem que efetivamente calcular nesse momento, né? Que a gente possa não fazer tudo o tempo inteiro na direção de fazer uma proteção da criança, como se ela não tivesse e fosse possível para ela não lidar com o que é perda nesse momento. A cena da quarentena, a cena do isolamento, ela não acontece porque a gente decidiu que ia ser bom viver dentro de casa, né? Nós todos temos um problema que nos faz alguma medida de sofrimento, né? E as crianças que estão no mundo com a gente, elas sofrem com a gente pelas mesmas razões. As crianças são muito hábeis em nos ler. Então, a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é fazer as crianças, inventar para as crianças que a gente não está ansioso, angustiado, atrapalhado, ou que a gente sabe tudo de como resolver esse problema. Nesse momento, é importante que a gente possa dizer para elas do que a gente não está conseguindo lidar, que a gente possa se comunicar com elas, né? Dizendo das dificuldades que a gente tem, de organização do dia, de que
putz, hoje não deu para o almoço sair direito, não saiu na hora, e agora como que nós vamos fazer, né? Das nossas aflições, eventualmente, com a saúde das pessoas que a gente gosta. E também, tão importante como dizer da gente para as crianças, me parece que é um excelente jeito de cuidar delas, perguntar para elas como elas estão se sentindo, o que elas estão achando da escola desse jeito, do que elas sentem falta, o que está legal de fazer agora, o que melhorou, do que tem saudade. E eu não sei se isso acontece assim para todos vocês, mas na maior parte das vezes que uma criança conta para a gente uma coisa que não vai bem com ela, ai, eu tô com muita saudade da vovó, queria ver a vovó, eu queria ir para a escola. O nosso primeiro movimento, pelo lugar que a criança foi ficando na nossa cultura, é de dizer para ela que a gente vai resolver esse problema. Tá com saudade da vovó? Vamos fazer uma live. Tá com saudade da escola? Não precisa, porque amanhã de manhã tem escola no Meet, no Zoom, enfim, no computador para você. A gente fica querendo dizer para a criança que ela não está perdendo. E ela está dizendo para a gente que ela está perdendo, né? E me parece que nesse momento vai ser muito interessante se a gente conseguir aprender a deixar os nossos filhos reclamarem um pouco e dizer para eles que, puxa, a gente também está com saudade da vovó. E que, bom, o que dá é para falar com a vovó no Zoom. Putz, mas como era gostoso quando dava para ir na casa da vovó, quando ela vinha aqui, ou como era mais legal quando eu tinha escola. E que a gente reclame um pouco, porque reclamar nesse momento é também passar um recibo de que a gente gosta de algumas escolhas que a gente fez na vida e que a gente sente saudade delas e que a gente vai se esforçar para que essas coisas que são legais a gente possa encontrar com elas quando eu puder abrir a porta de casa, né? Penso que eu estou vendo aqui que eu já falei um montão, né? Eu vou fazer uma pausa daqui a pouco. Só queria trazer mais um elemento que para mim ele é muito, muito precioso, né? É que a gente possa se conectar com delicadeza com o que é não saber nesse momento, com as coisas que a gente não sabe, né? Então, quando que a gente vai acabar a quarentena? Putz, não sei. Eu não sei quando a gente vai acabar a quarentena. Olha, o governador falou que é no dia tal, na escola estão dizendo que é no dia tal, a gente está se organizando para isso, vamos ver como a gente vai até lá, né? Mas a gente tem certeza que vai ficar tudo igual depois? A gente não sabe. Como a gente faz com o tédio, né? Ai, mãe, não tenho nada para fazer. Aposto que um monte de nós já ouvimos essa frase, né? Ai, não tenho nada para fazer. Puxa vida, eu também estou aqui meio atrapalhada, tenho que fazer umas coisas que não estavam na minha rotina, não vou poder te ajudar a fazer alguma coisa agora. Mas posso, se a gente pode ir conversando, eu posso ir te ajudando a pensar como a gente faz quando a gente está com tédio, que não é exatamente resolver o seu tédio e transformar a nossa casa de quarentena, nossa casa em quarentena, em um jogo de animação de auditório com monitores de festa infantil 100% disponíveis para as crianças, porque também não é assim que elas não vão sofrer. Assim elas também vão ficar mais estressadas, né? E as crianças são muito boas de dizerem para a gente, quando a gente se disponibiliza um pouco mais delicadamente à escuta, de entender, de contar o que não vai bem com elas. E, eventualmente, só que a gente possa acolher o que não vai bem, sem ter que apresentar uma solução tão rápida que ela vai ficar com aquela cara amarela de minha mãe está se esforçando, meu pai está se esforçando, enfim, mas não era isso que eu queria exatamente, o que eu queria mesmo era aquela outra coisa, e que a gente possa acolher como uma reclamação que a gente não tem solução, né? Porque acho que se tem alguma coisa de muito importante para entender nesse momento, é que essa pandemia conta, que o jeito que a gente estava vivendo, a gente, mundo, né, a gente, nossa organização social,
não deu só certo. Tem um monte de coisa que deu errado. E é por isso que a gente chegou aqui. O jeito que a gente vai sair dessa tem tudo a ver com o jeito que a gente vai viver essa. Então, a gente não vai planejar a nossa saída desconectado com o modo que a gente vai atravessar. Essa semana, no consultório, eu ouvi várias crianças e adultos, pais, enfim, dizendo das coisas legais da quarentena que não querem se separar. Como a gente vai fazer para levar a experiência com o tempo, a experiência de diminuição de demandas, que é o que todo mundo gosta de ter nesse momento, né? A maior parte das pessoas gosta de ter nesse momento, para a nossa vida quando a gente sair da quarentena. Isso depende do modo que a gente vai cuidar desse jeito de viver agora. E para mim, tem ficado bastante claro que o mais importante desse momento é que a gente possa transmitir para os nossos filhos que tem um montão de coisa que a gente não sabe e que tudo bem não saber, que a gente pode lidar bem com o que a gente não sabe, porque não saber é a condição essencial para que a gente possa inventar. E agora, o melhor tratamento possível são as invenções, as soluções locais, as soluções parciais, essas que não vêm pelos mandamentos da rotina perfeita em quarentena, mas que vêm da nossa relação com o que é possível em cada casa, em cada dia, em cada fase, né? Desse momento tão diferente que a gente está vivendo. Eu achei que eu ia falar 20 minutos, eu passei, né? Não sei se eu sigo, se a gente conversa um pouco, se alguém fala comigo, me dá uma notícia. Eu estou achando uma delícia de escutar. Eu também. Sou uma pessoa suspeita, né? Pela posição especial que a gente está vivendo agora, enfim. Mas eu acho que, de fato, está vindo pouca pergunta, né? A gente está olhando aqui no chat e não veio um comentário sobre o repórter lá da televisão que as crianças aparecem, enfim, que você contou, e diz que tem uma paródia que é uma mãe, que é uma mulher naquele lugar, e o que aconteceria, eu já fico só imaginando, e pedi para que me mandassem o link, e o link veio, depois a gente pode olhar e compartilhar. Compartilhar, sim. A Denise está me pedindo para explicar como as pessoas podem acessar o chat, porque talvez tenha gente que não esteja vendo que dá para digitar. Tem uma barra aqui no meio da tela, quando você passa o mouse na parte de baixo da tela, e nessa barra tem um balãozinho igual de gibi. Se clicar ali, aparece um chat numa barra lateral à direita da tela, e aí vocês podem digitar e podem fazer perguntas que a Ilana vai se organizando para falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, né, falando com a voz, dá para também clicar nessa mesma barra, tem um microfone com cortado, que significa que o microfone está mudo, dá para clicar ali e ele ativar o microfone e a gente poder escutar quem quiser falar. Tá bom? Eu quero fazer uma pergunta. A gente... Você está escutando, Ilana? Tô super bem. Ah, então tá. A gente na escola se depara muito no decorrer dos tempos normais, sem pandemia, com a questão da morte, né? Então, quando falece algum avô, algum bisavô, sempre tem uma dificuldade muito grande das famílias de lidar com essa situação. E eu imagino que hoje em dia a morte está mais próxima, né? Ou seja pelo medo, ou pela realidade. Se você pudesse falar um pouquinho a respeito disso, com a tua experiência com crianças, como é que elas abordam este medo, como é que os pais se aproximam dessa questão, acho que seria bem legal. Olha,
acho que esse é um assunto que te agradeço a pergunta, porque nós vamos encontrar esse assunto, nós temos já encontrado, né? Que não seja, se a gente tiver a sorte, e tomara que todos nós tenhamos, né, de não ter ninguém perto e afetivamente ligado às crianças, que a gente perca, o assunto da morte está no ar, né? Assim, nós estamos em casa para proteger pessoas que a gente ama, como os nossos avós, né? E pessoas que a gente nem conhece, proteger a vida delas, quer dizer, proteger da morte, né? É por isso que, e acho que isso até é uma coisa importante de dizer antes da gente entrar direto nisso, compartilhar essa responsabilidade com as crianças, né? Por que a gente está em quarentena? Por que a escola está fechada? Por que a vida está diferente? Como uma responsabilidade de cuidado, me parece algo gigante e muito grandioso, né? E junto com isso vem a ideia que mesmo quando a gente cuida, e mesmo quando a gente cuida muito, e mesmo quando a gente ama e a gente ama muito, tem um tanto que a gente não controla. E às vezes uma doença é fatal e pessoas morrem, às vezes as que a gente ama. É muito duro, para todo mundo que já perdeu alguém sabe o que isso quer dizer, né? É uma experiência que a gente só sabe mesmo quando vive, né? Assim, o que é a dor de perder alguém que a gente ama. Mas é também alguma coisa da qual a infância não pode ficar blindada, né? Blindar as crianças da fragilidade da vida não é o melhor que a gente pode fazer por nenhuma delas, com ou sem quarentena, com ou sem Covid, né? Porque é evidente que a gente não precisa ficar falando para as crianças, olha, a gente morre, olha, a vida acaba, né? Mas a gente fala da fragilidade da vida para as crianças de várias maneiras, né? Com os nossos medos, com as nossas dificuldades, com as perdas que a gente tem, com as coisas que a gente não consegue. Eu estou falando aqui e me lembrei de uma coisa que eu aprendi com uma analisante que tinha um filho que tinha um filho muito fóbico e que ele tinha muito medo que ela saísse de casa. E aí ele dizia para ela, mamãe, me diz que não vai acontecer nada de mal com você para eu poder deixar você sair de casa. E ela deu para ele, faz muitos anos isso, ele já deve ser um moço grande, mas ela deu para ele uma resposta que me ensinou muito. Ela disse para ele, olha, o que eu posso te dizer é que eu gosto muito da minha vida, que eu quero muito ficar bem o tempo todo na minha vida e que por causa disso eu cuido muito da minha vida e é por isso que eu posso sair de casa. E eu achei uma resposta tão bonita porque ela não disse para ele eu não vou morrer, nada de mal vai acontecer, mas ela disse eu vou me cuidar no limite da minha possibilidade. E isso é a garantia possível, né? Contei aqui e me lembrei da criança que me explicou o que é medo, né? E era um menino que ele devia ter uns 8 anos e tudo o que ele queria era conhecer um parque aquático, acho que Beach Park, que fica no Nordeste, né? Era a coisa que ele mais queria. E um dia, e ele tinha muitos irmãos, enfim, e um dia a família se organizou e iam todos. E aí ele percebeu que ele precisava entrar num avião. E ele tinha muito medo de avião. E ele não queria ir de avião, ele queria ir de carro, mas bom, São Paulo, Fortaleza de carro, era o tempo das férias e não dava. E, e aí ele me falou assim, eu quero conseguir, Lana, então eu vou todo dia aí no consultório durante uma semana para ver se eu consigo, tá bom? Falei, bom, nunca tinha tido esse pedido de uma criança, tá bom. E aí ele veio e a gente foi trabalhando, e no último dia ele me falou assim, Ilana, eu vou entrar no avião. Eu falei, por quê? Porque eu descobri uma coisa que você me ensinou. Achei uma graça, porque eu vou abrir aspas da fala desse menino, não tem uma palavra minha ali.
E ele disse assim: você me ensinou que medo é uma coisa que diz pra gente que a gente sabe o que vai acontecer. Mas, na verdade, o medo é uma mentira, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente fica com medo só para inventar que a gente sabe o que vem depois, né? E eu achei tão valiosa essa fala dele e que nos serve tanto para esse momento, né? A gente tem medo, por exemplo, de falar para as crianças sobre morte, porque a gente acha que eles não vão dar conta. Mas isso também não é verdade, né? Você tem uma coisa que as crianças ensinam para a gente o tempo inteiro, é como elas têm recursos que a gente deixou de conhecer, que a gente abandonou, conforme a gente foi ficando adulto, de elaboração da experiência, né? Eles têm um acesso aos registros da experiência que são diferentes dos nossos e vão fazer sínteses que são diferentes das sínteses do mundo adulto. E nessa hora, acho que vale lembrar que luto é um processo demorado e que é muito facilitado quando a gente faz com os outros, né? Então, que a gente possa compartilhar a dor, falar das pessoas queridas, dizer da saudade, lembrar de coisas legais, contar a história, retomar a experiência com a pessoa, tudo isso ajuda a gente a elaborar a perda. Acho que o que eu estou dizendo é que o que serve para a gente é o que serve para as crianças também, né? É claro que a gente tem essa função, né? A gente como adulto tem essa função na vida das crianças que é de ser um certo amortecedor, né? A gente vai dosando umas notícias, né? Mas ser amortecedor não significa entrar em processo de negação com as crianças, né? Então, estamos todos perdendo? Estamos todos perdendo. A gente precisa ficar em casa? A gente precisa ficar em casa. Desmentir a realidade é o pior que a gente pode fazer, porque as crianças nos leem, e se a gente desmente, elas ficam com ambiguidade entre o que a gente fala e o que a gente está vivendo. E a ambiguidade é muito diferente da dúvida. A ambiguidade é uma informação que falseia, né? É uma coisa e é outra. É diferente de dizer, putz, não sei o que fazer, né? Não sei se te respondo. Sim, muito. Né? Só complementando algo que você falou, hoje eu vivi uma experiência e eu, como judia, vivo essa experiência a cada morte. Eu digo que um dos aspectos mais inteligentes do judaísmo é sentar, ativar os 7 dias que você senta com a família, com os amigos, depois que uma pessoa da sua família falece, né? E o que você falou hoje tem tudo a ver, um jeito de restaurar tanto a memória de quem faleceu, quanto às relações da família, é nessa junção, né? E eu acho que, de alguma maneira, a quarentena, mesmo que não tenha nenhuma morte próxima, é uma oportunidade da gente estar junto desta maneira, né? Contando histórias, lembrando coisas interessantes. Então, acho que tem alguma coisa que me remete, apesar de, graças a Deus, não estar convivendo com nenhuma morte por Covid, eu acho que a gente se aproxima um pouco disso ao estar junto, mesmo quem mora sozinho e se aproxima dos outros pelos meios eletrônicos hoje, tem uma aproximação que às vezes é mais forte, né? É Sim, isso. sim. Obrigada, Helena. Ilana, Oi. linkando aí com essa fala da P, a Tatiana Sade fala que é uma delícia te ouvir, e ela diz que está pensando ali sobre a dificuldade que se instaura, porque nos vemos diante do nosso infantil e do nosso adolescer. Eu acho que essa fala da P, que pensa sobre a quarentena também como um espaço para a gente conversar sobre refazer contratos dentro da família, ter um tempo para contar história para os nossos filhos, a gente está ali com eles, então a nossa infância vem muito mais forte, a nossa adolescência vem muito mais forte, as coisas que a gente viveu, as relações que a gente tinha com os nossos tempos de ócio, né? Eu acho que isso tem a ver com essa pergunta da Tati e que é uma coisa boa da gente pensar,
né, nesse caminho de como é que a gente vai dando tratamento a esse sofrimento do isolamento. Eu gosto muito dessa ideia. Você sabe que eu vou falar um pouquinho dessa história da gente se encontrar com a nossa infância, com o que foi para a gente a adolescência, né? Uma das falas mais difíceis que eu ouvi aqui desse consultório pelo computador, né? Foi logo na primeira semana, uma menina de 15 anos me dizendo, enfim, eu acompanho ela há algum tempo e ela me disse, você não consegue talvez entender o que é isso, porque eu me preparei muitos anos para chegar na adolescência. Eu acabei de entrar no colegial, que era tudo que eu mais queria, e tiraram de mim. E como que eu vou viver isso, né? E ela falou isso com tanta força que eu, sabe assim, eu falei, ai, que bom que isso aqui está no computador, porque eu tinha vontade de abraçar e chorar junto, e não era a melhor coisa que eu podia fazer do lugar de analista ali com ela, né? Porque me deixou muito tocada essa ideia de o que é alguém tirar a sua experiência de território debaixo dos seus pés, né? Que é você tinha uma vida que se organizava, que encontrava com pessoas, que você ia começar a sair de casa, se jogar na vida, ir na festa, passear, enfim. E agora você está aqui com o papai e com a mamãe, olha que delícia, tipo, socorro, né? E ao mesmo tempo, escutar essa menina ao longo dessas semanas tem me ajudado a pensar o quanto que os recursos eles podem ser inventados quando o desejo está presente, né? Então, ela teve, por exemplo, conversas importantes com a mãe sobre como era a adolescência da mãe. Ela teve conversas importantes com as amigas né, de o que você quer fazer quando você sair daqui, do que você tem mais saudade, né? Porque, de fato, a gente ficar ouvindo história e ficar conversando, e essa experiência de alargar a conversa, sabe? Isso abaixa um pouco a nossa ansiedade, no sentido de que a aposta na palavra como um, um, um espaço de encontro e de acolhimento e de apostas que a gente vai fazendo junto. É nesse sentido que acho que volta aquele pedaço da conversa que é a gente não precisa ter pressa para resolver o problema dos nossos filhos, porque ficar com eles junto do problema, né? Putz, que saco não poder sair sexta-feira à noite com os meus amigos. Que saco não poder brincar com a minha amiga lá embaixo no prédio. Que saco não ter escola. Que saco não ir no restaurante, sei lá, para cada um isso é de um jeito que acontece, né? Se a gente puder ficar um pouco nesse problema junto, a gente fica junto no desejo de que essas coisas estivessem acontecendo e que elas são lugar de encontro. E aí o que acontece? Aí a gente se encontra, né? Porque a gente está junto compartilhando o desejo. Então, nesse sentido, a nossa visita para a nossa infância, para a nossa adolescência, para os recursos que a gente tinha, elas são instrutivas, não para a gente fazer uma palestra de como a gente tem que se virar para os filhos, mas para a gente dizer para eles como a gente se virava e o que disso dá para eles aproveitarem, porque a gente tinha outros recursos, não exatamente menos recursos, mas que talvez nesse momento possam ajudar, ou não. Putz, se eu tivesse vivido isso lá atrás sem internet, ia ser um saco, porque como que eu ia fazer para competir o telefone, né? Dentro de casa? Ia ser diferente. Enfim, coisas que vão trazendo um jeito de ficar junto que eu acho que tem a ver com ficar junto na história que a gente já viveu e na história que a gente quer viver, né? Que a gente possa prospectar o que desse momento a gente leva, o que não funciona, o que dá saudade, o que a gente escolheria diferente. Tudo isso é coisa para fazer junto, né?
Ilana, eu estava vendo aqui, acho que já temos algumas perguntas bem interessantes, acho que eu vou fazer um compilado para você, tá? Tá. Então, acho que primeiro teve vários comentários, né, depois que você fez sua primeira fala, do pessoal falando que não estava perguntando muito ainda, porque estava muito bom escutar. Muito bom escutar alguém pontuando, organizando esse monte de coisa que a gente, né, todo mundo está sentindo, né, e estavam falando aqui que é muito bom escutar isso de uma forma organizada, que vai organizando para a gente também, né? E acho que quando você fala, né, que o que é bom para as crianças é bom para a gente também, acho que tem um pouco disso também, né? O que você falou de tá tudo bem não saber, né? Tem um comentário também muito reconfortante mesmo, saber que tá tudo bem assim. Então acho que a gente também está sentindo um pouco esse efeito agora na pele, né? De compartilhar isso entre a gente, tá tudo bem não saber, né? Tá tudo bem habitar um pouco esse não saber e estar junto nesse encontro. Então tem alguns comentários nesse sentido também. O Júlio também comentou que achou muito bonito a sua fala de que o ócio é muito importante para o criar, né? Que o não fazer nada também é importante desassociar o não fazer nada, o ócio da ideia do tédio, né? Porque o ócio pode ser muito importante para nutrir, né? E daí tem uma pergunta, duas, na verdade, uma da Carla e uma da Anitta, mãe da Amanda, que conversam também. Então, a Carla fala um pouco que pensou bastante na questão da frustração que está muito presente nesse momento, né? Pelo isolamento, pela vida que segue lá fora, né? Por todas as coisas que a gente não está podendo fazer, essa sensação de não sair do lugar. E ela se pergunta... Oi? Me dá um minuto, por favor, que eu esqueci a caneta lá atrás. Eu vou pegar, porque eu estou sem nenhuma aqui, senão vai ficar só um minuto. Tá bom. Pronto, voltei. Oi. Pronto. Então, a pergunta da Carla, né? Ela fica se perguntando, enquanto educadora, como acolher todas essas frustrações que são dos outros, mas que também são dela, né? Como acolher essa frustração sem criar pesos desnecessários. E a pergunta da Anitta, mãe da Amanda, também tem um pouco a ver com isso, né? Ela diz que tem sentido a filha mais ansiosa, mais nervosa, com as emoções afloradas, um choro mais fácil, um descontrole mais fácil, e que ela entende, né, esse comportamento, né, esses comportamentos parecem muito razoáveis, mas que ela gostaria de ter mais recursos para ajudar ela, né, com essa ansiedade, que eu acho que é também, né, ajudar o outro a lidar com uma frustração que está vivendo, sendo que nós também estamos muito frustrados. Então, acho que a gente podia conversar um pouco disso. Sim, sim. Olha, eu vou começar pela fala última, né, da Amanda, que falou da filha que está ansiosa. Anitta, mãe da Amanda. Mãe da Amanda. Então, Anitta e todos nós, né? Nossa, minha bateria ficou fraca, gente. Só mais um minuto, tá? Eita, peraí. Como vocês podem ver, tecnologia não é o meu forte, né? Eu jamais imaginei que 100% ia acabar rápido. Mas, enfim, sobre a ideia das crianças ansiosas, acho que a gente vai falar da Amanda, mas de fato é uma coisa que está acontecendo com muitas crianças, né? Tem uma certa alteração de comportamento que eu costumo dizer, o sinal para a gente não é a criança ficar mais calada ou mais agitada, mais ansiosa ou mais deprimida. Não é o sinal, não é um sintoma que se generaliza. O sinal de que a criança está atrapalhada é o jeito dela muda, o padrão dela se altera. E para cada criança isso acontece de um jeito, né? Então, o que me chama a atenção é uma criança que está mais ansiosa, ela está contando para a gente que ela está atrapalhada com essa nova configuração. E eu estou de acordo com a Anitta, me parece bastante razoável, né? Que a gente tenha medo, que as crianças tenham medo, que a gente fique ansioso, que a gente fique mais agitado, que a gente sinta mais angústia, né?
Isso tudo me parece interessante, de tomar como coisas normais, não patologizar a nossa experiência, sabe? Ah, então tá mais ansioso, vai tomar remédio, procura um analista, não é disso que se trata. Esses são sinais de que a gente está conectado com a nossa experiência de agora, né? E aí, como que cuida disso, né? Assim, me parece que falar sobre isso com a criança é bem importante, né? Tô vendo que você tá mais atrapalhada, que você tá mais ansiosa, olha o jeito que você fez tal coisa. Quer me contar o que não tá bom para você, né? Se conseguir, né, para quem puder, organizar um tempo de ficar junto, que seja o tempo de ficar junto, e não ficar junto enquanto, né, mas que a gente faça, que a gente consiga fazer a tal da alternância do dentro-fora, entre o junto e o separado, sabe? Dentro de casa. Acho que isso é uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que eu acho que vale a pena, principalmente para crianças pequenas. Então, agora é hora de ficar junto, agora é hora de ficar separado, ou porque a gente vai trabalhar, ou porque a gente vai fazer outra coisa, cozinhar, ou porque é a hora da criança ficar com ela mesma, né? Dela ficar um pouco. Para que ficar junto seja também uma experiência e não uma constância que vai apagando, sabe? Quando a gente fica ouvindo um ruído, quando você vai cozinhar e liga o exaustor, e que passa 15 minutos, você nem percebe mais que o exaustor está ligado, e quando você desliga, você fala, nossa, que alívio! Então, é um pouco essa função de desligar o botão e ficar um pouco ausente, ou de ficar efetivamente presente, e que faz uma diferença, porque a ansiedade costuma responder bem à circunscrição dos tempos e dos encontros, né? Ao vai e vem. A frequência no sentido da constância, ela produz mais ansiedade. Então, nesse sentido, que a gente possa ter a experiência de repactuação, vou chamar assim, nem sei se essa é uma boa palavra, dos tempos dentro de casa e de avaliação desses tempos a cada tanto, me parece uma coisa interessante de fazer com as crianças. E aí acho aqui que eu vou... tem um comentário, desculpa, Ilana, Imagina. Tem um comentário aqui também da Márcia falando justamente da importância desse tempo do brincar sozinho também, né? Linkando lá com a questão do criar e também com essa alternância de momentos que você está falando. Então, essa parte do brincar sozinho, eu acho que é um caldo que a gente está levando da infância agora, sabe? Porque nenhuma criança tem uma inabilidade natural de brincar sozinha, né? Assim, ao contrário, a gente teria a habilidade de brincar, porque a gente brinca primeiro com o corpo da gente, né? Assim, bem bebezinho. Só que as crianças têm dificuldade de brincar sozinhas porque a gente foi se tornando, vou fazer uma caricatura, vocês me desculpem a vulgaridade, animador de auditório da infância, sabe? Então elas estão o tempo inteiro ocupadas, o tempo inteiro tomadas, ou é na aula, ou é porque se você não está com ela, tem que ter alguém com ela e com qualidade, porque se não ficar com a qualidade, deixa que eu fico, enfim, né? Tem que estar o tempo inteiro olhada. E aí, na hora que a gente vai fazendo essa impressão sobre a infância, impressão no sentido de imprimir mesmo um jeito de funcionar, eles devolvem isso para a gente sem saber ficar sozinhos. Só que, pessoal, nós estamos falando de crianças, ou a gente está falando de pessoas muito jovens. Dá super tempo de ajeitar isso aí. Só que isso não vai se ajeitar assim, né? Agora a quarentena, brinquem sozinhos, né? É a mesma coisa que a gente dizer para os adultos, agora a quarentena, sabe aquela ginástica, aquela aula de dança que você fazia com as suas amigas que você adorava? Faça sozinho. Não é assim também, né? A gente vai precisar dar o tempo para a criança aprender isso. E ninguém começa a aprender isso e passa a brincar sozinho 5 horas por dia, sabe? Então, é um pouquinho como que a gente instrumenta a criança para isso. Faz um pouco de uma brincadeira, volta lá, deixa ela um pouco sozinha, faz a tal da alternância entre o ir e vir, é alguma coisa que é muito importante da gente tentar construir nessa hora, né? E
esse pedaço, assim, por exemplo, do brincar sozinho, é alguma coisa que a gente vai... Eu quero fazer essa aposta, né? Aposta no sentido do meu desejo, né? Poxa, se a gente puder levar isso da experiência da quarentena, de o fulano aprendeu a ficar um pouco sozinho, o fulano aprendeu a ficar entediado, e às vezes ficar entediado é só ficar entediado. É do tipo, se vira porque eu estou aqui fazendo outra coisa, e tudo bem, assim, ficar entediado não é a mesma coisa do que ficar angustiado, né? É só ficar entediado, a gente fica mesmo. Às vezes é chato, às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não gosta, enfim. Isso tudo vai aproximando um pouco a gente dessa experiência do que é a frustração, né? Que foi a outra fala, que é... A gente fica muito... Deixa eu... Aqui, já sei. A gente fica mesmo muito frustrado quando a gente não consegue resolver os problemas dos nossos filhos, né? Talvez essa seja a nossa maior dor da vida adulta, assim, no sentido lato sensu. Pô, seu filho tá mal, ou ele tá doente, você não arranca a doença, ele brigou com um amigo, você não vai mandar o amigo ser amigo dele, porque o amigo não vai te obedecer, ele foi mal na escola, você não vai resolver a prova dele. Essas coisas todas fazem a gente sofrer, e depois que elas passam, você fala, meu Deus, por que eu me descabelei porque ele brigou com aquele amiguinho que semana que vem, ou eles estão amigos, ou ele tem outro amigo, ou ele aprendeu um monte de coisa com aquilo que foi chato pra caramba e se tornou um cara que sabe lidar com isso aí. Enfim, a gente fica muito frustrado com a frustração das crianças, porque, de alguma forma, e eu retomo a fala da Tati, a gente tem essa ideia que a gente inventou, sobretudo a partir do que eu vou chamar aqui, né, da minha geração, vou fazer 50 anos agora, enfim, que criança é para ser feliz. Criança é igual a felicidade, que é um jeito da gente passar limpo a nossa infância, né? Então, vou colocar o filho na escola X porque eu não tive, então ele vai ter. Foi o fenômeno das escolas bilíngues, por exemplo, né? Eu tenho dificuldade de falar inglês, então todo mundo para a escola bilíngue. Eu não tive, minha mãe não ficava comigo, então eu não trabalho e fico só com o meu filho. A gente vai respondendo, estou fazendo aqui uma caricatura, respondendo ao que foi falta na gente, consertando no ideal de infância que sobra na nossa relação com os nossos filhos. E com as frustrações, acontece assim também. A gente, por muito amor, gostaria muito que eles não sofressem. Só que não funciona. As crianças sofrem. E as crianças sofrem, e quando elas sofrem, elas ganham a chance de aprender como a gente lida com o sofrimento. E mesmo que a gente acreditasse que criança não sofre, a gente vai ter que estar convencido que adulto sofre. Então, que é melhor a gente poder dar instrumentos para essas pessoas pequenas lidarem com o sofrimento, ao invés de dizer para elas que elas não podem sofrer. Por que a gente se atrapalha? Porque a hora que o seu filho fala, tá muito chato ficar aqui em casa, a gente quer poder tirar ele de casa. Mas nós estamos todos obedecendo uma ordem que não foi a gente que inventou. Então você não pode fazer só o que você quer com o seu filho, né? A saúde pública tem este poder de dizer para as pessoas, vocês têm que ficar em quarentena. Esta é uma recomendação e é uma medida de política pública. Então, nós estamos submetidos à mesma lei que as crianças. E poder estar junto com elas nisso é poder se frustrar junto também. E dar aquela reclamada, sabe? Acho que eu me confundi, esqueci de dizer a parte mais importante. Acho que a gente, quando fica querendo que as crianças não se frustrem, é porque a gente quer que elas não sofram. Então, se elas disserem, estou com saudade da vovó, e a gente disser, vamos fazer um Zoom com a vovó e vai ficar tudo bem, e ficar tudo bem, a gente conseguiu resolver o problema. Então, a gente tirou a criança do problema e tirou o problema da gente resolver. E se a gente perceber que querer encontrar com a vovó não é querer ver a vovó na tela só, muito embora isso ajude bastante, mas não resolva tudo, a gente vai ficar com um pouquinho de frustração e com uma dimensão que vamos tentar inventar um outro jeito de estar com a vovó. E se a gente pedir para ela fazer o bolo e pegar na portaria, sei lá,
né? Vamos inventar juntos. Acho que essa é a palavra da vez. Assim. Apareceram aqui também dois comentários em relação a essa questão de deixar sozinho, né, o tempo de ócio. Uma em relação a crianças menores, então, o que você sugeriria para o tempo sozinho de crianças pequenas de 3 anos? Tem usado TV, massinha, desenho e tem funcionado. E outra de uma mãe que tem, né, a Milena, conheço os filhos, que tem filhos mais velhos, que diz que uma preocupação dela, que tem se feito muito presente nesses tempos, é que a escolha deles quando estão sozinhos é muito o videogame e a TV, né? E que ela se pergunta se isso se por ser uma escolha deles, né? É um caminho interessante, ou se ela deveria, né, propor outras coisas, ou não se culpar por essa escolha deles. Então, a frase sozinha, não se culpar pela escolha deles, é uma oração que a gente vai rezar daqui até o último dia da nossa vida. Eles escolhem, né? Isso em relação a tudo. Em relação às telas, né? Acho que o videogame, celular, todas as variáveis, a gente tem um problema bom para resolver, um bom problema, né? Que eu não tenho uma resposta fechada para isso. Eu tenho muitas dúvidas. A primeira coisa que eu coloco é: as telas são um jeito da gente encontrar as pessoas. Então, também, limitar as horas de tela é igual a limitar, restringir demais, não limitar, né? Restringir muito as horas de tela é também restringir o tempo de encontro, né? Com outros fora do núcleo familiar. Então, isso já faz aumentar um pouquinho o tempo que já era admitido dentro de cada família, né? O videogame é, para a maioria dos jovens e adolescentes, um espaço compartilhado com outros amigos, porque eles jogam online. Então, eles estão com os amigos fazendo um negócio. Na situação regular, né, fora da quarentena, no nosso normal, normal porque só a gente mesmo para achar que aquilo que a gente que era uma vida normal, né? Assim, então, tem um monte de coisa para a gente repensar aqui. Mas no tempo fora de quarentena, a direção que eu tenho não é discutir exatamente quantas horas de tela cada idade pode usar. Existem vários manuais, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa super importante, eu posso até compartilhar isso com vocês, que saiu ano passado, enfim, que tem horas por idade e tal. A minha questão é sempre no lugar do que isso está. E acho que essa pergunta é a pergunta que pode nos ajudar agora, né? No sentido de que a gente possa abrir concorrência para os encontros virtuais, oferecendo encontros domésticos, né? Oferecendo encontros com pessoas analógicas, que no momento somos a família, né? E inventar alguma qualidade que seja interessante para cada uma dessas pessoas. Eu sei que não dá para fazer isso o dia inteiro, e eu sei que tem dia que não dá para fazer isso nenhuma vez, né? Mas que a gente possa ter isso no horizonte, de que a gente vai, ao invés de ficar discutindo e comprando a briga perdida de diminuir as horas de tela numa hora em que tudo da vida dessas pessoas acontece na tela, que a gente vai abrir concorrência, sei lá, tem famílias que organizaram, vou falar para vocês as ideias que me contaram, tá? Não é nenhuma grande criação minha. Famílias que organizaram hora da cozinha junto, famílias que organizaram jogos de tabuleiro num horário do dia, no fim do dia normalmente, famílias que organizaram um rodízio com cuidado de pequenas coisas na casa, famílias que fizeram oficina de planta. São todas coisas analógicas, né, que a gente vai abrindo concorrência para os encontros digitais e que vai trazendo para a gente essa chave que é a alternância. Então, vai aumentar o consumo da vida digital? Vai. Sim, é bobagem a gente dizer que não. Por exemplo, na escola ninguém usava celular. Hoje em dia a escola é por via digital, ponto, já aumentou,
né? E eles ficam super felizes de encontrarem com os amigos ali, e é o jeito que dá para encontrar os amigos, né? Mas como a gente pode fazer oscilar isso? Então, será que na hora do almoço a gente pode estar todo mundo sem celular? Será que a gente pode fazer uma atividade junto, sei lá, que não tenha tela em jogo, que não seja digital? Isso acho que é o recurso que dá para ter nesse momento, se a gente não quiser fazer respostas ideais, né? Tô vendo que tem alguém aqui que está querendo falar, desculpa. Pode me cortar, tá? Faz assim, manda eu ficar quieta. Tá ótimo. Eu aperto play. Acho que tá ótimo. Tem duas perguntas, da Priscila primeiro e depois a da Helena. A Priscila preferiu falar, então vou pedir para ela abrir o microfone agora e fazer a pergunta. Oi, Ilana, boa noite. Oi, Priscila. Eu preferi falar porque eu comecei a digitar, eu comecei a me enrolar com a minha pergunta. Eu falei, não, acho que é melhor eu falar para ficar mais fácil. Eu vejo, assim, muitas pessoas dizendo, assim, pais falando para os filhos, né, em família, dizendo, daqui a pouco a gente volta à normalidade, daqui a pouco a gente volta para nossa rotina, daqui a pouco tudo volta ao normal. E aí eu fico me perguntando, né, eu tenho sentido que acho que já não somos mais quem éramos antes da quarentena, né? Somos pessoas já diferentes. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como que você acha que vai ser esse retorno da quarentena, né? Como que você consegue, se você consegue ter essa visão de nós, enquanto educadores, profissionais dentro da educação, recebendo essas crianças dentro da escola de novo, né? Como que eu creio que eles vão chegar outras crianças também, eu consigo ver, não consigo mais enxergá-los como antes, né? E dentro disso que você falou, que essa coisa digital, essa coisa toda que a gente está tendo que se relacionar através de uma tela, né? E eu fico pensando como que vai ser essa escola, todas as escolas, né? Depois que isso passar, porque a gente teve que fazer um ajuste de sair do físico rapidamente para o digital, e pode ser que a qualquer momento a gente tenha que sair do digital rapidamente para o físico também. Então eu fico pensando, que normal que é esse que as pessoas tanto falam que a gente vai voltar, né? Que normal é essa rotina de novo que as pessoas tanto falam? Então eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito disso. Ilana, eu vou ter que interromper porque casou, pareceu até encomendado. A pergunta da Helena era exatamente sobre isso. Eu vou ler aqui porque daí a gente já amarra as duas. Ela é professora na escola e diz que tem gêmeos e que estão, como todos, né, lidando com as questões da quarentena, buscando o equilíbrio, mas que está percebendo alguns medos e receios justamente em relação à volta, né? Então ela diz que tem um receio de como vai ser essa nova adaptação, né, a voltar, né, para a escola, como a Pri está dizendo, para a filha menina dela, Manuela. Olha só, acho que a resposta mais sincera que eu posso dar eu não sei como a gente vai ficar quando abrir a porta, né? Eu também acho que vai ser esquisito, que vai ser estranho e que a gente vai estar diferente. E eu desejo muito, mas muito, assim, se eu puder dizer pelo que eu estou trabalhando nesse momento, para que a gente esteja diferente quando a gente abrir a porta, né? Para que a gente não aperte o play de uma vida que a gente em algum momento entendeu que era normal e que era aquela vida, sem contar com uma experiência deste tamanho de impacto. Então, se a gente, o que eu penso é que eu não sei como vai ser, e que a única aposta que eu posso fazer é que a hora do depois, ela está extremamente conectada com a hora de agora. Então, o jeito que a gente viveu agora vai ajudar a gente a decidir como vai ser o depois. Tem um negócio que eu acho que é importante, que é que a gente possa ir tentando alargar a nossa visão do mundo nesse momento, né? Agora que todos nós temos o mesmo problema, mas nem todos
temos acesso ao mesmo tipo de solução, é a hora da gente alargar a nossa percepção e a nossa relação com o mundo, né? É a hora da gente não investir em picuinha, sabe? Em abrir mão de pequenas questões e que a gente possa fazer, apostar apostar na relação com o outro, apostar no cuidado, apostar na solidariedade, apostar na condição de avaliar a dimensão de um problema. Porque, veja, a dor a gente não hierarquiza, mas os problemas a gente sabe quais são maiores e quais são piores, o que tem jeito e o que não tem, o que a gente pode colaborar para a solução e o que a gente não pode. Acho que é essa a hora que a gente está, que a gente possa se engajar. Por isso que que a gente se engaje para que o isolamento físico não seja isolamento social, sabe? Que a gente fique conectado com a experiência das pessoas, perto das soluções locais, e que a gente possa ir aos poucos ampliando e generalizando esse tipo de solução de cuidado, né? Então, eu acho que quando a gente puder sair da quarentena, nós vamos ter que pensar juntos como a gente vai fazer a descompressão, sabe? Porque também não vai adiantar sair para uma rave, nem para uma mega balada, nem para enfiar o pé na jaca, sabe? Em todos os sentidos, não estou falando só da vida adolescente, porque adulto e criança também enfiam o pé na jaca, né? Cada um a seu modo. Mas algo como, sabe quando a gente faz uma experiência de mergulho, assim, que você não pode sair da profundidade e chegar de uma vez? A gente vai precisar descomprimir. E aos poucos descomprimindo e retomando a relação com o barulho, com o espaço. E com muito trabalho, que a gente possa trazer o que a gente constrói desse momento, sabe? Que a gente possa trazer uma outra relação com o tempo, uma outra relação com o consumo, uma outra exigência do outro, né? Uma outra exigência na nossa relação com os ideais, que a gente possa ver que a gente vive bem quando a gente flexibiliza os ideais. Então, para que tanta exigência? Para que tanta demanda para as crianças? Para que tanta... Será que a gente vai conseguir trazer isso impresso no nosso corpo? Né? Vamos trabalhar para isso. É a minha aposta, sim. Obrigada. Como diriam os meus amigos psicanalistas, ficamos por aqui hoje, né? Tem um momento que parece que as coisas vão todas confluindo para a gente parar um pouco, né? Suspender o que a gente está falando e ouvindo, para que a gente possa deixar afetar de verdade por aquilo que a gente está trazendo na linguagem, né? E acho que essa sua fala foi absolutamente importante, eu acho, para o que a gente pode fazer, né? Sem lágrimas, senão eu não chego no fim. Que a gente precisa... eu acho que o Rafa traz uma pergunta aí que é importante, do o quanto a gente pode trazer os nossos alunos e alunas grandes e pequenos para discutir também as questões sociais que todo este momento nos coloca, né? Mas acho que talvez não seja hoje que a gente vai conseguir pensar sobre isso, Rafa, e acho que a gente precisa marcar outras conversas, né? Eu acho que se a gente quer sair transformado lá no fim e poder receber essas crianças de um outro lugar, quando a gente abrir a porta da escola, a gente sempre imagina, né, abrir a porta da escola e ver as crianças entrarem correndo, né? A gente já imaginou isso quando a gente pensou no prédio novo, quando a gente começou a falar, a gente só vai saber como vai ser a vida no prédio novo quando as crianças entrarem lá. E eles vão entrar fazendo balbúrdia, né? E este é o nosso maior desejo.
como é também o nosso maior desejo que eles voltem para a escola com esse pique todo que eles tinham antes, né? Porque eu acho que esta é uma normalidade possível. Mas, por outro lado, eu acho mesmo que a gente não vai voltar de uma vez só. A gente não vai voltar o que era, se Deus quiser, né? E se a gente trabalhar muito por isso, e para a gente trabalhar muito por isso, por mais paradoxal que seja, a gente vai precisar conversar mais, se encontrar mais, né? Acho que fazer estas conversas, né? Deixar essa em suspenso, pensar na próxima, né? Pensar nessas questões do mundo lá fora, no que ele tem de mais contundente, que são as questões sociais, dar um tempo, né, para que esse caldo vá engrossando de conversas e para que a gente vá se deixando atravessar, né, pelas boas palavras, né? Não sei se tudo bem eu encerrar assim, né? Eu acho que a gente chegou no tempo que a gente tinha achado que não, é muito tempo, né? Sempre a sensação de que essas conversas não vão engatar porque é esquisito, mas elas engatam, né? Exatamente por serem esquisitas, e foi delicioso te receber na escola, né? Delicioso saber que a gente pode te receber outras vezes, né? Que mais pessoas da escola vão podendo entrar nesta conversa. A gente teve um grupo bastante grande de pessoas no chat, enfim, e de dizer que a gente está aqui também por conta de pensar sobre esses meninos e meninas, né? Sobre o futuro deles e sobre o presente deles, né? E o presente que eles são para a gente, né? Estarem ali de alguma forma próximos e nos fazendo pensar sobre caminhos, né? Eu acho que isso é sempre fundamental. E aí eu queria te agradecer muito, te dizer, se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, e se alguém mais quiser falar alguma coisa. Eu quero falar muito obrigada. Como eu estava aqui pensando o quanto que isso que a gente entende que tem que ser feito com as crianças, né, que é falar e deixar elas falarem, é efetivamente elaborativo, né? Porque para mim também falar com vocês é também um espaço de elaboração do jeito que eu estou pensando, do que eu estou lendo, e como no fim, o fim é de novo o começo, né? Porque junto a gente faz melhor. Eu acho que eu vou terminar contando para vocês uma fala que eu ouvi de um ribeirinho, que eu gosto muito e que me orienta na vida, que é: muitas cabeças pensam melhor do que uma. Acho que isso conta bastante do que é uma escola, do que é um grupo e do porquê que a gente veio conversar, né? Então, muito obrigada, e eu quero mesmo que a gente tenha muitas possibilidades de conversar. Maravilhosa, muito obrigada, gratidão. Irina, quer falar alguma coisa? Não, eu estou bem emocionada e quero agradecer em nome de todo mundo. Acho que foi um presentão para a gente terminar essa semana tão difícil. Muito, muito obrigada em nome dos pais, da escola, da equipe, em meu nome. Um grande beijo. Gente, muito obrigada. Muitos beijos. Obrigada. Abraço. Obrigada, Ilana. Obrigada. Tchau, obrigada, obrigada.